sempre inovando. É hora de falar de esportes, é o bate-papo com o eclético Antônio Carmo. Seja bem-vindo, Carmo. Ótima terça-feira. Muito obrigado. Bom dia para você, Cláudio, Nicolini. Um bom dia especial a todos que nos acompanham aqui em áudio e vídeo, o Bate-Papo Esportivo Ano 20. É isso, em youtube.com/rádio Band Vale FM. Quem ainda não nos viu, veja. Além de ouvir o Bate-Papo Esportivo e ver também todo o Jornal Primeira Hora Regional, como também o Jornal do Meio-Dia. Os nossos ociosos são transmitidos também pelo canal do YouTube da Rádio Band Vale FM. É muito fácil de encontrar. No YouTube é só digitar Rádio Band Vale FM. E também em 102,9, muita gente nos dando carona nessa manhã, nesse horário, meu querido Antônio Carmo, quer saber a expectativa do jogo da seleção Brasil e Tunísia. Ancelotti já falou que vai mexer no time, vai colocar aí algumas peças que ele quer ver. Afinal das contas, amistoso é para isso, né, Antônio Carmo? É para isso. A principal mudança se deve ao fato do zagueiro Gabriel Magalhães ter se contundido no jogo contra o Senegal, né? Saiu com uma lesão na coxa, então o Éder Militão vai para a zaga junto com o Marquinhos e o Wesley entra na lateral direita. Não sei se terá outra já de imediato ou não, ou se ele vai repetir o time depois, time que começou o jogo contra a Senegal e depois faz mudanças, né, Nicolini, na partida durante o jogo. A Tunísia também está na Copa do Mundo, e é um jogo em que os dois times buscam aí o acerto, o Brasil principalmente, né, com o Carlo Ancelotti querendo conhecer melhor os seus jogadores para poder arrumar a casa, pensando na Copa do Mundo do ano que vem. Por duas vezes apenas o Brasil e a Tunísia se enfrentaram. O Brasil ganhou fácil, 4-1 em 1973, numa excursão que o Brasil fez, e depois 5-1. Pertinho aí foi em 2022. Vamos esperar aí o que faz de novo o Estevão, como é que vai jogar, como é que o Carlo Ancelotti coloca o time para ir acertando a casa, porque depois desse jogo, né, Nicolini, restarão acho que só 4 amistosos pro ano que vem. Se confirmar aquele amistoso contra a Noruega, aí dá jogo, né, aí é legal. Noruega que Sim. A gente tem falado bem aqui, humilhou a Itália domingo lá, em Milão, está classificado para a Copa, jogando bem, aquela coisa toda. Então, será um amistoso muito proveitoso. O Brasil tem que fazer isso no ano que vem, nos 4 amistosos que terá na data FIFA antes da Copa do Mundo. Copa do Mundo que, aliás, está tendo uma série de seleções novas, né, garantindo vaga, exatamente porque aumentou o número, né? O número de participantes, passando de 32 para 48, são 16 vagas a mais, e isso facilitou a vida de muita gente. Hoje mesmo, né, nas eliminatórias lá da América do Norte e América Central, nós teremos a definição, Nicolini, e seleções como Curaçao, e que nunca foi para a Copa, ela poderá ter uma outra também aí que poderá garantir a sua vaga na Copa do Mundo. E outras seleções já mais conhecidas brigando também para ir à Copa do Mundo. É isso, meu querido Antônio Carmo. Data FIFA, está terminando a eliminatória europeia também, Ásia, a africana, né, estão chegando aos finais dos duelos, e aí teremos ainda a repescagem europeia, que é sempre uma grande expectativa, e que a gente vai ter, sem dúvida alguma, grandes nomes também nessa repescagem europeia, sem dúvida alguma, o principal deles, a equipe da Itália. Bom, o Brasil hoje deve formar com Ederson, Wesley, Marquinhos, Militão e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães. É aquela dupla Dunga e Mauro Silva, Antônio Carmo, que a gente viu em 94, é mais ou menos isso aí, Casemiro e Bruno Guimarães, 2 volantes que cumprem a função, mas que sabem jogar bola indiscutivelmente e podem ajudar esse Brasil. Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. Esse é o time do Brasil que vai se moldando, Antônio Carmo, sem centroavante. Você acha que o Ancelotti ainda vai levar um 9, um Fred, um Pedro, né, como foi o Fred, como é o Pedro, aquele centroavantão de ofício de algum time por aí, para ter essa opção na Copa, aquele jogo difícil, aquele jogo de bola alta, o Rafinha vai para a Copa, tem lugar nesse time. E aí, Antônio Carmo? Aí você tem jogadores que podem, né,
tá brigando ali por vaga e sair um entra outro. Centroavante, acredito que sim, Nicolini. Ele tem no banco 2 centroavantes. O Richarlison, que a gente espera não seja convocado para a Copa, e o Vitor Roque. Se mantiver o pique que está jogando agora, fazendo gols e tal, merece uma chance. Você pega o Caio Jorge do Cruzeiro, que é o artilheiro do campeonato, junto com a Arrascaeta no Brasil, foi convocado, acabou se machucando lá, não teve praticamente nenhuma chance. Depois não foi mais chamado, está jogando no Cruzeiro. E o Vitor Roque teve a chance dele, mas ainda teve esse jogo de sábado passado que ele não jogou. Então vai depender do andamento aí também, do trabalho deles. Eu acredito sim. Vamos lembrar, lá no Real Madrid, o Ancelotti sempre jogou com o Benzema, um centroavante de área, que fazia gols, aquela que tinha Cristiano Ronaldo, tinha Modric, tinha Klose, tinha o pessoal todo, mas tinha o Benzema para jogar na área. Então acho que tem. Eu não sei, Nicolini, se vai o Brasil para uma Copa do Mundo, se o Carlo Ancelotti vai manter um time tão ofensivo assim, porque ele tem, como você falou, 2 volantes, e o Bruno Guimarães é um segundo volante que sai mais pro jogo, o Casemiro também sabe atacar, tanto é que fez gol sábado. E aí você tem Estevão, Vini Júnior e Rodrigo, que são atacantes, né, natos. E o Matheus Cunha que pode fazer ali um terceiro homem do meio campo. Será que isso resolve? Eu acho que ainda é pouca coisa. Vamos ver para a Copa do Mundo se aparece alguém, né, alguma novidade aí em termos de convocação, porque com um time assim tão ofensivo também, Nicolino, numa Copa do Mundo, para pegar um jogo mais complicado, fica mais difícil. Mas ainda tem tempo para pensar nisso. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar essa situação das seleções e principalmente da seleção brasileira. Boa sorte para o Brasil hoje. Hoje necessária a vitória. Qualquer resultado que não seja vitória hoje, sem dúvida alguma, uma tragédia que tira brilho, tira a moral do professor Ancelotti, que já deu uma bobeada outro dia aí, não dá para ficar bobeando constantemente. Jogou bem contra o Senegal, se jogar a bola que jogou contra o Senegal, ganha da Tunísia, né, Antônio Carlos? É que foi da outra vez, né, Nicolino? Goleou a Coreia, acho que foi 4-0, 5-0, e aí pegou o Japão, o primeiro tempo fez 2-0, acho que vai ser mais 4, tomou uma virada 3-2, ficou chato. Nessa fase de jogos amistosos, jogos amigáveis, como dizem lá em Portugal, o resultado, Nicolino, aquilo que o técnico fala, é o que menos importa. Só que tem um detalhe, é o que menos importa quando você perde. Quando você ganha, não foi bom nós ganharmos, porque dá mais moral, reforça aqui o nosso caráter de busca, de melhoria, aquela coisa toda, né? Mas quando perde, não, amistoso, sem problema não, o que importa é que a gente viu no jogo, nós jogamos bem, e até a derrota serve de lição para a gente corrigir alguns fatores, aquela velha história do futebol que a gente está acostumado a ouvir desde os tempos do futebol varziano, amador, passando aí por clubes e seleções. Então é isso que acaba ocorrendo. Como já diziam os antigos, Nicolini, ganhar é melhor do que perder, tá certo? Então, vai fazer um amistoso? Vamos ganhar, tá bom. Porque mesmo sendo amistoso, um jogo que não vale nada, quando você perde, foi o caso contra o Japão, Nicolini, principalmente do jeito que foi, né? Tava ganhando 2-0. Perdeu por 3-2, nossa, o mundo inteiro baixou o Guatambu em cima da seleção brasileira. Então, precisa fazer o que a Alemanha fez ontem, que não foi nem amistoso, foi jogo oficial, né? E aí, tadinho da Eslováquia. É isso, meu querido Antônio Carmo. Muito bom, hein? Vamos acompanhar. Jogos perdidos, falando de Ancelotti, Antônio Carmo. Hoje o Ancelotinho entra em campo, logo depois do Jogo do Brasil. O Jogo do Brasil é 4h30, às 7h30 da noite, no estádio Enciclopédia Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O Botafogo recebe o Sport Recife. E aí vamos botar mais 3 pontos na conta do Botafogo, do Savarino e companhia, meu querido Antônio Carmo. Se pudesse escalar Rogério, Jairzinho, Roberto e Paulo César, o torcedor botafoguense ficaria feliz da vida. Não vou nem falar de Garrincha. Aí eram uns 30 pontos na tabela. Não vamos nem falar, né, Nicolino? De Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Didi, Zagallo, que é demais, né? Então, se pudesse colocar esse pessoal aí, o Botafogo já sabia, a torcida já ficava sabendo que 3 pontos iriam para General Severiano, para Caio Martins, né? Enfim, onde o Botafogo teve sede. Aí, hoje é jogo para ganhar, Botafogo sem susto nenhum, atuando em casa, o Sport
está naquela crise total, já caiu, vai jogar, por honrar a camisa, a tradição. Lógico que o Sport joga sem peso nenhum, né? A obrigação é do Botafogo, é só não se complicar ganhar. Qual é a música, Pablo? Qual é a música? Pablo vai estar lá, eu acho que é aquele do Silvio Santos, que esse aí é inimigo do gol, viu, Antônio Carlos? Esse já teve os bons momentos no Atlético Paranaense, mas no São Paulo não foi bem, por onde passou. E o Botafogo ganhando, Nicolini, passa, o Bahia vai a 55 pontos, mas com um jogo a mais, aí aguarda o jogo do Bahia contra o Fortaleza, clássico nordestino, na próxima quinta-feira. Jogo muito mais complicado para o Bahia do que para o Botafogo. O Botafogo hoje tem que ganhar para deixar encaminhada aí a sua classificação para a Libertadores da América, que é o que resta, obviamente, para o Botafogo neste ano, depois de 2024, que foi um ano, né, épico para o Botafogo, campeão brasileiro, campeão de Libertadores. Neste ano, o Botafogo não conseguiu reeditar tudo aquilo que fez, de novo, mudanças de técnico, coisas erradas acontecendo, e a oportunidade que foi dada aí para o Tchelotinho, para ter chance, mas ele não está lá com a seleção brasileira, ele não é assistente do pai, ele não fica com a seleção, ou ele já está no Rio, nem vi isso aí, Nicolini, se ele está no Rio para dirigir o time, né? Porque ele trabalha com o pai dele na seleção brasileira. E aí não sei como é que foi, não foi com a Mas é amistoso. É amistoso, né, Antônio Carlos? Né? Não vai estar lá com a seleção, tem que estar com o Botafogo, né? Teoricamente. Exatamente, tem que estar com o time que ele paga o salário mais aí, que tem necessidade da vitória hoje. Essa partida para o Botafogo fundamental para continuar na briga por vaga de Libertadores. Já o Sport Recife, como eu disse, só por honrar a gloriosa camisa do Leão. É isso. Aliás, você vê a escalação do Sport Recife, eu estava vendo aqui, além do Pablo, que eu falei, né, que todo mundo conhece, jogou no Atlético Paranaense, campeão, foi jogador do São Paulo também por mais de uma temporada, o Lucas Lima, que dispensa apresentações, o Aderlan, aquele lateral direito do Palmeiras, do Santos, que subiu na Série B com o Santos contra o Sport, né? E tá lá, é o lateral direito, esse mesmo, tá lá também. E o Derek, que é um menino que surgiu no Santos, que já rodou para Chuchu, tá afastado por indisciplina, aí você vê que tem gente que não aproveita a chance, né, Antônio Carlos? Para ser afastado por indisciplina no Sport Recife, pode ser reforço para a Série A2 do ano que vem, escreve aí, tá? O problema são os altos salários, né, que os times da Série A pagam, não dá para comparar com os times da Série A2 do futebol de São Paulo. Começa a não querer mais, ninguém quer. Começa a ninguém querer. Vira tem 21, jogador, 22 anos. Vira um jogador nômade aí, caminhando e descendo a ladeira e indo para times menores, tem razão. E aí o Sport já no sábado teve 2 jogadores expulsos, já, como você disse, o presidente já anunciou que vai deixar o clube, coisa tá lá, não tem técnico, está trabalhando com técnico interino, tem que pensar na temporada 2026, Copa do Nordeste, sei lá qual é a competição que o Sport vai jogar, o Campeonato Pernambucano. Campeonato Pernambucano. E, lógico, se preparar nessa Série B aí, que é sempre complicado, e o Sport sabe disso, porque vira e mexe o Sport está jogando a Série B do Brasileirão. Muito bom, Antônio Carlos. Eu falei que o Derek daqui a pouco aparece num time da Série A2, que eu queria falar um pouco mais de Taubaté e São José dos Campos, para a alegria do Sidney Barbosa, cronista esportivo de Taubaté, que todas as manhãs está com a gente e quer saber como é que você está vendo as contratações que vão pipocando. Taubaté retomou então o Yamada, o japonesinho voltou. Taubaté anunciou ontem Eduardo Diniz, experiente lateral, rodou por tudo quanto é lugar, conhecido jogador, estava no Ituano, vem para a lateral do Burro da Central. O Rodrigo Gaia também chegou, que já rodou aí pelo interior, foi vice-campeão pelo Velo Clube, você lembra dele no Velo, meu querido Antônio Carmo. Chegou o Rodrigo Gaia e o São José trouxe o Riquelme, artilheiro da Série C aí, fez um baita campeonato na Série C. Chega o Pedro Arthur, que também é formado nas categorias do Flamengo. E aí, Antônio Carmo, pelo menos parece que abemos times, hein? Taubaté começou ontem os trabalhos no Joaquinzão. As contratações, Nicolini, deveriam ocorrer, principalmente por parte do Taubaté, que estava sem elenco. O São José tinha pelo menos
6, 7 jogadores que foram mantidos após a Copa Paulista. Tinha um goleiro, tinha 3 jogadores de meio campo, tinha um atacante, tinha ali alguns jogadores que foram mantidos para a disputa do Paulistão do ano que vem. E aí novos jogadores são contratados. Então, quando eu vejo assim, isso é para enfeitar mais o currículo, né? Surgiu nas categorias de base do Flamengo, do Palmeiras, isso é para enfeitar currículo. Você pega a idade do jogador e vê que depois disso surgiu lá e não deu certo, como milhares de jogadores. Pega a Copa São Paulo, que é a grande atração. Pega o time campeão da Copa São Paulo de 3 anos atrás. É jogador de 19, 20 anos, que hoje já está com 22, 23, chegando aos 24 anos. E o jogador já está atuando na segunda divisão do Campeonato Sergipano. Então, não tem... E quem é que vai para frente daquele time campeão? 1 ou 2. É que raramente um time campeão da Copa São Paulo explode com 5, 6 jogadores que viram grandes jogadores, acabam se tornando grandes jogadores na história do futebol brasileiro. Raramente. Normalmente tem 1, 2, 3 no máximo aí, que depois, lembra dele, campeão da Copa São Paulo aquele ano? É aquele mesmo, jogando bem aí, indo pro futebol europeu e tudo mais. Isso acontece. Então, o caso do jogador ter passado, sido formado no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Corinthians, para mim não significa muita coisa, não. Tem que ver agora como é que está a situação do jogador. As contratações, Nicolas, elas têm que acontecer, os times têm que montar os seus elencos, mas nós já dissemos aqui, não esperem contratações bombásticas. Não vê nenhum jogador de Série B de Campeonato Brasileiro. Às vezes o torcedor, mas aquele jogador da Série B lá, o jogador da Série B ganha 50 mil por mês, né? Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o que vem são jogadores... da Série A2 é metade disso em algumas equipes, em outras nem isso se paga. O Taubaté, o ano passado, esse ano, quando tinha jogadores o ano passado com 7 mil, 8 mil de salário, que depois se valorizaram no Taubaté e foram ganhar bem mais, o triplo disso aí, em outros lugares. Pois bem, então as contratações são muitos jogadores que você não conhece. Bom, eu lembro dele atuando aqui, lembro dele atuando ali. Bom, vi jogar. Mas, de uma maneira geral, são jogadores rodados, com passagens. E é bom você trazer jogador experiente também, para deixar o time, né, mais cascudo, com alguns jogadores mais jovens. E aí ele vai ver se vai dar certo, o que vai acontecer, como é que as coisas irão para frente aí. Os times apostam e tem que buscar realmente as contratações. Aí você tem que ter um bom gerente de futebol, né, o executivo, com uma boa rede de olheiros, de amigos que falam desse ou daquele, acompanhando, tudo isso daí, e buscar a montagem de um elenco equilibrado, né, Nicolini? Que você tenha jogadores, e normalmente é aquilo, pelo menos uns 5 jogadores que atuam em 2 ou 3 posições. Você pode fazer seu volante, mas numa necessidade atuar de lateral direito ou de segundo zagueiro. Isso é importante acontecer, você tem isso daí, um meia que possa fazer a função mais ofensiva ou de um segundo volante. Tudo isso faz parte de um elenco mais equilibrado. E aí vamos para o jogo. E aí tem time que o Ituano, por exemplo, renovou lá com o Mazola Júnior, e não anunciou ninguém ainda, e está com alguns jogadores que jogaram a Série C do Campeonato Brasileiro para continuar no clube, mas não foram ainda oficializados. O pessoal vai se ajustando aí na tentativa de arrumar um elenco, né, bem qualificado, porque o campeonato do ano que vem começa cedo e vai ser difícil. É isso, vamos acompanhar tudo de perto. Taubaté e São José se preparando para o Paulista da Série A2. Basquete NBB hoje tem São José e basquete cearense. São José vai tentar emplacar a segunda vitória no Nordeste, Antônio Carmo. Ele ganhou do Unifacisa no último sábado, né? Conseguiu uma boa vitória e hoje vai para esse jogo contra lá em Fortaleza, em busca de mais uma vitória que daria para ele uma tranquilidade maior aí para conseguir ficar numa classificação melhor. Dá para buscar sim essa vitória. O São José, com a vitória de sábado, pulou para o 10º lugar, e o Fortaleza, adversário de hoje, Nicolini, é só o 15º colocado, só tem 2 vitórias, 5 derrotas, quer dizer, o São José, e vem de 5 derrotas. Fortaleza começou o campeonato com 2 vitórias, depois perdeu 5 jogos. Então hoje as chances do São José voltar do Nordeste com mais uma vitória, ali uma boa castanha de caju e tudo mais, é grande para trazer alegria para o seu torcedor.
Muito bom, Antônio Carmo. Eu queria falar de dois assuntos antes da gente fechar aqui. Um deles foi o tênis. O Sinner bateu Alcaraz. Ontem a gente teve uma pauta muito longa, não conseguimos falar aqui. No final de semana, venceu o ATP Finals e o Sinner mostrando que voltou em forma, meu querido Antônio Carmo. E está bem demais no tênis mundial, que a gente tem um brasileiro aí entre os 30. E pro querido Pedro Coralha, filho do seu Esdras, grande santista, ele quer sua opinião sobre o Neymar pai ter comprado a marca Pelé, meu querido Antônio Carmo, por uma pechincha, cerca de 100 milhões de reais, e há quem diga, entre eles Kifures e Sormanes, de que é o passo que faltava para que seja anunciado em breve a SAF do Santos na mão de Neymar pai. E aí, Antônio Carmo? Pode Diga, fale tudo o que você sobre, sabe e acha, meu querido Antônio Carmo. sobre Yannick Sinner ter vencido o Carlos Alcaraz, normal poderia o Carlos Alcaraz ter vencido Yannick Sinner lá em Turim, domingo, na final do Finals, o último torneio de São os tênis dois do ano. melhores. São os dois melhores, Nicolino. Fecham como os melhores do mundo, né? A gente passou um tempão aí, era Federer batendo Djokovic, que batia Nadal, que batia Federer, que perdia, naquela ali, né, os três dominantes, num longo período do tênis. Agora a gente vai ver Sinner e Alcaraz e Sinner, e não me parece, neste momento, ter ninguém. O Djokovic está encerrando a carreira, e aí os demais que estão por ali, que aparecem, eles, neste momento, são meros competidores. E no caso da marca Pelé, eu achei estranho, nem sabia desse caso da marca Pelé, que ela existia, sinceramente, e que podia ser negociada como foi. Eu já estava lá, era uma empresa americana, né, o Pelé, depois que parou de jogar, aí sim, ele começou a trabalhar o nome dele, a marca Pelé, tinha lá Sim. empresários que cuidavam dele. Isso, para mim, não me pegou muito de surpresa, eu nem sabia dessa marca Pelé aí. Agora, pelo que a gente viu ao longo deste ano, da chegada do Neymar no Santos, e o Neymar pai, a empresa dele, né, fazendo tudo, reestruturou boa parte do CT Rei Pelé, construiu lá novos alojamentos, já está trabalhando no Santos como se presidente fosse, como se maior aportador financeiro fosse. Eu acho que o Santos, se ele caminhar aí para ser uma SAF e o Neymar, para a empresa dele resolver entrar, entra sem dúvida alguma com um potencial imenso. É bom lembrar, ele já tem até um time aí em que ele já vai experimentando, que é o Monte Azul, né? Que é uma SAF comandada pela empresa do Neymar pai. Então já tá 2 anos lá. Então no Santos, se o Santos resolver virar SAF, não resta dúvida que o Neymar pai passa a ser o grande nome, a não ser que apareça uma outra grande empresa multinacional que queira, né, colocar muito mais dinheiro, investir, ver o que o Santos quer da vida. O Santos precisa resolver a vida dele, não pode passar aí ano e outro ano, cai, sobe, quer voltar para a segunda divisão, não consegue fazer nada, só deve, contrata jogador ruim demais. Aí o Santos precisa resolver essa vida, não pode ficar, Nicolini, com a grandeza, com a força, com o peso dessa camisa gloriosa, né, do Santos, não pode ficar vivendo esses momentos terríveis que o Santos está vivendo, não. O Pedro Coralha, que é o mais novo dos Golden Boys, o pai e os tios dele são a cara dos Golden Boys. Seu Esdras e companhia, olha, você botar eles lá, fala, vem aí os Golden Boys, e coloca o pai e os tios, pronto, o pessoal, e coloca o playback lá, você vai lá, paga o ingresso e bate palma ainda. Eu não tenho dúvida disso, Antônio Carmo. Depois dessa, passa a régua e vamos embora. Excelente terça-feira, que amanhã a gente volta para falar de uma boa vitória do Brasil. Antes, só fazer o seguinte, eu falei da Alemanha rapidamente, goleou a Eslováquia por 6-0 ontem, falei, essa Alemanha não vai para lugar nenhum, vai perder da Eslováquia, pronto, sapecou 6-0 e vai para a Copa do Mundo direto, né, diretamente. E hoje, Nicolini, tem as últimas vagas sendo disputadas, os últimos 10 jogos das eliminatórias sul-americanas, e anote aí, o destaque é o jogo da Escócia contra a Dinamarca. Grande jogo, a Escócia se ganhar vai para a Copa, a Dinamarca joga pelo empate. A Dinamarca da Copa de 86. 86. Dos irmãos Laudrup, a Escócia de 1974, que deu trabalho para o Brasil. Vamos acompanhar aí alguns jogos hoje ainda para definição de mais times europeus, seleções europeias que vão para a Copa. Até amanhã, Antônio Carmo.
Um grande abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente terça-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.